Olá, esta é minha outra sala de aula natural, aqui direto da Escócia, e é daqui que eu conduzo as minhas aulas com os meus alunos, e eu também sou âncora do programa Conversa Inglês direto da Escócia, onde nós podemos conversar o inglês fluentemente. Gostaria que você olhasse para essa imagem, que é o fundo do castelo de Edimburgo, que é a parte traseira, né, do castelo de Edimburgo. E olha como as casas são construídas. Elas foram construídas sobre a rocha e mesmo assim tem um fundamento, né, de concreto muito forte nessas casas que foram construídas sobre a rocha. E eu quero lhe mostrar esta imagem por causa da estrutura, do fundamento gramatical que você precisa para ser fluente em inglês. Ou seja, nós precisamos de ter uma gramática básica, firme, sólida, para podermos construir o império da fluência em inglês, tá bom? E eu quero revisar com você neste momento algumas estruturas muito básicas, muito importantes. E aí está o que eu quero lhe mostrar como pano de fundo desta minha sala natural de hoje, é sobre a casa construída sobre a rocha. Você vai construir o império da sua fluência em inglês sobre uma estrutura gramatical sólida. E é isso que queremos rever com você nesta unidade chamada Resource Bank. Este é o nosso recurso gramatical importantíssimo e sólido para você construir a sua comunicação fluente em inglês. Vamos iniciar pela compreensão do artigo no infinitivo a or an. Não é a e nem é an. A or an. A, ele é utilizado antes das palavras consoantes ou aquelas que têm o som de consoantes. E o an, ou seja, o an, ele é utilizado antes da vogal, das vogais que são E, I, O, U. Você vai notar que o an, ele também pode ser utilizado antes de um objeto singular. Por exemplo, I need a holiday. Okay? A holiday. There is a policeman at the door. Ou ele pode ser utilizado também como um complemento para trabalhos, para profissões. A doctor, a teacher, an engineer, an architect. E também para certas expressões numéricas. A couple, que quer dizer one couple. A dozen, uma dúzia. A hundred, a lot of. A thousand, a million, a quarter, half a dozen. E também pode ser utilizado de expressões para preço, velocidade e proporção. 5 pence a quilo, 1 pound a metro, 4 times a day, 60 kilometers an hour. E pode também ser utilizado com números pequenos, por exemplo, a few, a little. E pode-se dizer também quando se refere a alguma coisa ou uma pessoa. Por exemplo, Joe is a nice person. The sun is a star. Então, essas são as ocasiões em que você vai usar o artigo definitivo a. Lembrando que an é sempre antes das vogais E, A, E, I, O, U. Ok? Agora vamos ver sobre o artigo indefinitivo the. Não é de. De, não. É the. The. Você usa o the antes do singular, o plural, por todos os gêneros. The boy, the boys, the girl, the girls. Você pode usar também quando
está interligado com uma coisa, uma pessoa. Por exemplo, the door, the floor, the kitchen, the station. E você vai omitir o the sempre antes dessas palavras, que são before home, church, market, school, hospital e college. Tome muito cuidado com a língua portuguesa, porque na língua portuguesa sempre coloca o antes dessas palavras. Você vai falar para a casa, o almoço, o mercado, a escola, o hospital, o college. Lembre que isso é português. Em inglês não tem o the antes, não tem o antes. É sempre before. Home, I go home. Eu não posso dizer I go to the home. Eu vou te dizer I go church. Eu não vou dizer I go to the church. I go to market, not to the market. Essas são as palavras que você sempre vai omitir o the. E você também não usa o the com as palavras television. I watch television a lot. What is on television tonight? Você nunca vai dizer what is on the television tonight, ok? Can you turn off the television? In this case, yes, ok? E nós também não utilizamos o the com as palavras breakfast, lunch, dinner. Vai perguntar, what did you have for breakfast? Você não vai perguntar, what did you have for the breakfast? Você vai dizer, dinner is ready. Você não vai dizer, the dinner is ready. Lunch will be served at 12 a.m. Você não vai dizer, the lunch will be served at 12 a.m. Então, sempre omite o the antes dessas palavras, breakfast, lunch and dinner. E você também não vai usar the nestes casos que se refere à semana, mês, ano. I'm not driving next week. Você não vai falar I'm not driving the next week. I'm not driving next week. Where did you go last summer? E também without the quando eles são visitados ou usados para um propósito inicial. Go to the school, go to study, ok? Agora, tome muito cuidado com o verbo there is e there are. Normalmente, aqueles que têm a língua portuguesa como língua materna têm muita dificuldade em relação a isso, porque eles substituem o there is e o there are pelo verbo to have. For instance, eles dizem assim, have a car in my garage. Não é have a car. There is a car in the garage. There is a prince in my house. There are many beaches in Brazil. Normalmente, os brasileiros dizem have many beaches in Brazil, mas você nunca pode usar o verbo have, ok? O have quer dizer que você tem uma possessão de alguma coisa, mas o there is e a there are, eles são importantes, é como se fosse no português do verbo haver, não do verbo ter, tá? Have é verbo ter e there is e there are são do verbo haver, que quer dizer há muitas pessoas no jardim. Okay? Então, there isn't enough milk.
você não vai dizer have not enough milk. There isn't enough milk. There aren't many people in this room. Você não vai dizer don't have many people in this room. Isso é totalmente errado. O verbo correto é there is e there are. Você pode perguntá-los também, usá-los para a forma interrogativa. Is there any milk? Are there some apples? Você não vai perguntar have milk? É totalmente errado. Você sempre vai utilizar o there is e o there are quando você tem a intenção de perguntar se há alguma coisa, se existe alguma coisa. Isn't there a ball in this house? Aren't there enough seats for everyone? So preste bastante atenção com o there is, com o there are, que ele é importantíssimo, ele é a base sólida para a sua comunicação. Demonstrativo e possessivo. This é singular and this é plural. Esses dois, quando o objeto está bem próximo, está bem perto, quando você está vendo, está próximo de tocar. E o that é no singular e those é no plural, quando o objeto está mais distante. Vamos ver esses exemplos aqui embaixo? This book significa que o livro está bem aqui. This book is here. These pens are here. Significa que essas canetas estão aqui, estão bem aqui. Who is that woman? The woman is there. Significa quem é aquela mulher. A mulher está lá, não está aqui, ela está lá, está um pouco mais longe, está distante. Those cars are very old. The cars are there, here and there. So você vai utilizar this and that para quando estar aqui, and this and those para quando estar lá. Nós temos também os possessivos who. Who is Simon? Who's this? Who are John and Mary? Agora vamos praticar os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoa do singular e da primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos lá no singular. I, you, he, she, it. No plural são we, you and they. Aqui nós temos também os personal pronouns, que é me, you, him, her, it. As, you and them no plural. Agora temos os pronomes possessivos, também da primeira, segunda e terceira pessoa do singular e da primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando que quando eu uso my, your, his, her, its, our, your and they, vai exigir um objeto após esse pronome. Por exemplo, my car, your book, his chair, her dress, its dog, our clothes, your shoes, their books. Agora você vai utilizar o mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs da seguinte forma de possessão. This car is mine. This book is yours. This t-shirt is his. This umbrella is hers. These cars are ours. Those bicycles are yours. Those tables are theirs. Nós ainda temos também os pronomes reflexivos, que são myself,
meu próprio, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourselves, and themselves. I will do the homework myself. Are you going to do the homework yourself? He is doing the homework himself. She is studying by herself. We are doing this ourselves, yourselves, and themselves. Aqui nós temos as WH questions, que são palavras para fazer perguntas. What, where, when, who, why, whose, whom, and which. Nós já fizemos várias perguntas com essas palavras nesta unidade. Nós temos também aquelas que são how questions. Elas podem ser how much, how many, how often, how long, how many times, how far, how big, how tall, and so on. Agora aqui nós temos os verb questions, são palavras, são perguntas que fazemos utilizando o verbo. Is there and are there. Verb to be, is and are. Temos também o verbo to do, que pode ser do you like pizza? Or does, para a terceira pessoa, does he like pizza? Temos também o verbo can, e o verbo have, e o verbo have got. Lembrando que no passado nós utilizamos as perguntas utilizando o verbo did. O did é para fazer perguntas no passado e o verbo will é para fazer perguntas no futuro. O would já é um verbo para condicional. Agora vamos ver sobre os verbos auxiliares. O primeiro deles, o mais importante, é o verbo to be. E aqui estamos lembrando I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. E aqui você vai ver também o verbo to do, ok? I do, you do, he does, she does, it does. We do, you do, and they do. Você precisa de tomar muita atenção, prestar muita atenção com a terceira pessoa do singular, porque a forma do verbo ela é alterada. Por exemplo, aqui do verbo to be, I am, you are, and he is, she is, it is. Mas fica mais claro essa mudança aqui no verbo to do, que você começa com do, I do, you do, we do, mas quando se refere à terceira pessoa é does. He does, she does, it does. Agora, o mesmo acontece com o verbo to have. I have, you have, mas você muda na terceira pessoa para he has, she has, it has. E depois parte novamente para a forma original have. We have, you have, they have. Agora o verbo can é igual para todas as pessoas. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, and they can. Agora preste atenção no verbo have got. Nós utilizamos o have got no inglês informal para conversar de possessão e ideias similares, especialmente no tempo presente. Vamos ver depois alguns exemplos logo abaixo sobre o have got. I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got. Nós utilizamos, como já dissemos, o have got no inglês informal
para conversar acerca de possessões e ideias similares, especialmente no tempo presente. Vamos ver algum exemplo? I've got a small flat in the city center. My sister hasn't got any children. Have you got any children? Have you got a camera? What kind of car has he got? I've got a bike, but I haven't got a car. O have got, ele é muito utilizado no inglês e você deve de aprender a praticá-lo também.